Olá pessoal, professor Carlos Oliveira. Hoje nós faremos a correção da semana 4 do PET 2, Filosofia, segundo ano. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, assim nós gravaremos novos vídeos. Galerinha, o tema, tipos de conhecimento, a emergência da filosofia. Vamos fazer a leitura desse breve resumo que foi feito aí no PET para que nós possamos aqui fazer uma análise melhor das atividades. Tema: tipos de conhecimento, a emergência da filosofia. Olá, estudante! Temos estudado até aqui um importante momento da constituição do pensamento filosófico, do modo como hoje conhecemos. Sem dúvida, o período do surgimento da filosofia no mundo grego, além de um dos episódios mais conhecidos e documentados da história humana, deixou também uma herança muito fértil de discussões, além de inúmeras marcas culturais, muitas delas positivas, outras nem tanto, e algumas francamente questionáveis, que precisam ainda hoje ser discutidas e superadas. É esta riqueza cultural que leva alguns autores, por exemplo, a referir-se ao período como milagre grego. Outros, ao contrário, asseguram que não há nada de milagroso no surgimento da filosofia, e sim um conjunto de acontecimentos, um longo e lento processo de construção operado pelos seres humanos que ali viveram antes de nós. E você, como se posiciona no debate? Seria a filosofia um presente dos deuses ou alguma coisa que gerou-se a si própria espontaneamente? Seria um produto perfeitamente humano, carrega tanto as virtudes como as contradições de seus criadores? Para colaborar com a sua decisão, esta semana vamos reunir aqui para você algumas fontes de ambos os pontos de vista. Ao final, acreditamos que você terá condições de analisá-las, compará-las e posicionar-se criticamente sobre o assunto. Vamos nessa? Então, galerinha, aqui é uma síntese das semanas anteriores no que se refere ali ao nascimento da filosofia. Então, o PET dessa 4 semana vai propor essa análise sobre o surgimento da filosofia na Grécia como sendo um produto puramente humano, cultural, ou um produto milagroso, uma intervenção divina, um fato determinado pela natureza, pelas forças sobrenaturais, seja lá pelo que for, por uma força metafísica ou apenas pelo convívio, pela sociabilidade ali dos gregos. Questão número 1. Assinale as alternativas a seguir com V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, justifique as alternativas falsas. Observação: você deve justificar apenas as alternativas que julgar falsas. Letra A. Alguns fatos ocorridos entre os séculos VIII e VII a.C. mudaram radicalmente a visão de mundo da sociedade grega, fazendo com que fossem definitivamente rejeitadas de uma só vez as interpretações míticas sobre o mundo. Galerinha, sempre em filosofia você deve ficar atento com essas palavrinhas aqui, ó, radical, absolutamente, definitivamente, essas palavras meio que extremas, dogmáticas. Fique com o pé atrás com essas palavras, porque provavelmente, tem exceções, estará errada a afirmação. Nesse caso, a regra valeu. É falsa, né, galera? E por que é falsa, né? O enunciado pediu para justificar as falsas. É falsa porque, embora a filosofia criticasse as narrativas míticas, não se pretendeu e nem se praticou uma rejeição radical e definitiva dos mitos. Pelo contrário, essa nova forma de se produzir conhecimento teve o mito como ponto de partida e foi, gradativamente, se consolidando como o principal método grego de investigação. Veja que no lugar de radical, definitivamente rejeitado e tal, poderia muito bem ser substituído por essa palavra aqui, ó, gradativamente, de forma gradativa. Letra B.
A organização das cidades-estado gregas em polis contribuiu decisivamente para o surgimento do pensamento filosófico, pois concentrou a decisão sobre os assuntos de interesse público nas mãos do imperador ou rei local. Esta letra B também é falsa, pessoal. É falsa porque, ao contrário do que se afirma, a criação das cidades-estado tirou o poder da mão dos reis e da elite dominante e o fez chegar ao povo. O início da questão está coerente. De fato, a criação das cidades-estados gregas, elas contribuíram decisivamente para o surgimento do pensamento filosófico. Entretanto, o surgimento da polis contribuiu exatamente para descentralizar o poder, compartilhando o poder com o povo por meio do regime democrático. Então, a criação da polis tanto ajudou a surgir a filosofia, como ajudou a descentralizar o poder, como também ajudou a criar e a aprimorar a democracia grega. Certo, galerinha? Então, também é falsa. Letra C. A moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valor que é deliberada pelos homens e estabelece medida comum entre valores diferentes. Por este motivo, desempenha um papel importante no nascimento do pensamento racional. Exatamente, até porque a partir da criação das moedas, esse conceito abstrato de valor, o comércio praticado pelos gregos passou a ser bem mais dinâmico. Você agora não precisava, por exemplo, levar sacos de cereais para trocar por animais, por exemplo. Você agora levava simplesmente a moeda e voltava de lá com a mercadoria que você queria, ou vice-versa. Então, isso fez com que o comércio fosse mais dinâmico, fazendo com que ele fosse mais intenso e, obviamente, mais intenso também essas trocas de cultura, essas trocas de ideias entre os gregos e os povos diferentes, fazendo com que o mito fosse colocado cada vez mais sob análise e sendo relativizado a cada dia. Letra D. Regra comum a todos, norma racional, sujeita à discussão e à modificação, a lei escrita passou a encarnar uma dimensão propriamente humana, ao retirar dos deuses e dos reis a prerrogativa do arbítrio. Exato, verdadeiro também, pessoal. Agora com a polis, agora com a democracia, os gregos começaram a formular suas próprias leis, com base no que eles pensavam, julgavam ser bom, ser justo para eles, coisas que até então ficavam apenas a cargo do monarca ou da divindade. Agora passou também a ser uma produção humana, fazendo com que o homem enxergasse que ele poderia ser dono do seu próprio destino. Apenas essas 4 atividades. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, ative o sininho, assim nós gravaremos novos vídeos. Até a próxima!